Nós vamos falar hoje de O Pior Cego. No livro do Evangelho, diz o seguinte: Vós que vedes uma trave no olho do vosso irmão, esquece do arqueiro no próprio olho. O pior, o que nós poderemos explicar sobre isso? O que Jesus quis dizer para nós? Na verdade, são aquelas pessoas que veem os defeitos e erros de seus semelhantes e não vê os seus próprios erros, né? E não vê as suas próprias imperfeições e maus hábitos. E o pior de tudo isso é que essas pessoas comentam, de certa forma, de um modo muito maldoso, e muitas vezes os defeitos que prejudicam aquela pessoa que nós estamos comentando a seu respeito, não nos cabe comentar, porque aqueles defeitos vão prejudicar apenas aquela pessoa. E não nos cabe comentar, não é nosso direito de fazer julgamentos e fazer, às vezes, comentários que vão denegrir a pessoa da qual estamos falando. No Centro Espírita sempre está escrito uma frase: o silêncio é uma prece. Então, quando nós vemos os defeitos, os erros de uma pessoa, vamos procurar ver os nossos próprios. Vamos nos olhar no espelho antes de nós julgarmos, antes de falarmos mal, antes de fazer algum comentário que possa afetar aquela pessoa. Se aqueles defeitos prejudicam somente aquela pessoa da qual nós estamos falando, não nos cabe julgar, não nos cabe comentar esses defeitos. O que nos cabe fazer? Simplesmente orar por essa pessoa e ver em nós aqueles defeitos que aquela pessoa tem e procurar nós mesmos nos corrigir. Mas agora, se o defeito daquela pessoa é um defeito grave e pode afetar a uma coletividade, aí sim, nós temos que fazer um comentário a esse respeito, porque nós temos que divulgar, porque aquela pessoa está fazendo um malefício a uma grande parte da humanidade. Então, nós não podemos, de alguma forma, estar divulgando os defeitos de alguém, a não ser que esse defeito prejudique a uma coletividade, conforme eu disse agora mesmo. É aquela pessoa que vê o orgulho do outro e não vê o seu próprio orgulho. É que vê a arrogância da outra pessoa e não vê a sua própria. É aquela pessoa que não é indulgente. É aquela pessoa que não sabe perdoar. É aquela pessoa que não consegue silenciar no momento certo. É aquela pessoa que sofre as angústias porque ela quer que a desgraça do outro e não a felicidade. A felicidade dos outros, dos irmãos, a incomoda. E isso é um grande defeito, isso é uma cegueira muito grande. Mais na frente nós vamos falar que não é só a cegueira dos olhos, a cegueira do coração, a cegueira da mente. Essas duas cegueiras são terríveis. Nós vamos comentar daqui a pouco. Mas a cegueira dos olhos, porque o olho é uma máquina perfeita. O olho foi feito por Deus para nós enxergarmos a vida de uma maneira simples e bonita, para nós pegarmos os exemplos da natureza e colocarmos dentro de nós. Por exemplo,
Se você entra num pequeno bosque, ali as árvores vivem em harmonia. Aquela árvore maior, ela cresce mais, porque ela necessita de mais luz, mas ela quer proteger mais, ela quer fornecer mais sombra. Aquela árvore menor, ela cresce menos, mas ela tem um objetivo. Ela vai manter a sua harmonia com as outras de uma forma que a pouca luz que ela vai receber é o suficiente para ela sobreviver. A harmonia, o silêncio, a paz que elas transmitem. Então, vamos pegar esse exemplo e vamos deixar a nossa cegueira dos olhos de ver os defeitos dos outros, de propagar a desarmonia. O nosso egoísmo nos mostra, o nosso materialismo, que nos mostram que nós não vemos as dificuldades dos outros, como as árvores, elas procuram, naquele silêncio, naquela harmonia, manter aquela unidade, manter a umidade no solo, para que todas elas aproveitem a água da chuva quando vem. Então, da mesma forma, o mar, ele é humilde, mas o mar é grandioso. O mar não é egoísta, porque o mar não avança para cima de um rio, o mar não avança para cima de um lago. Ele tem o seu limite, ele vê as suas dificuldades, da mesma forma que nós devemos ver as dificuldades dos nossos semelhantes, os sofrimentos alheios. Ao invés de os ajudar, muitas vezes lavamos as mãos. Essas pessoas que assim o fazem são verdadeiros cegos, porque eles estão deixando uma oportunidade brilhante de fazer o bem, uma oportunidade magnífica de ajudar, de auxiliar. Os exemplos que a natureza nos dá, que é o exemplo da harmonia, da serenidade, da beleza. Por exemplo, uma rosa tem os seus espinhos, outras flores magníficas têm também os seus espinhos. Uma flor, que é a primavera, tem muitos espinhos, mas é uma flor bonita. Então, a rosa, por exemplo, no seu caule tem vários espinhos. Vamos quebrar os espinhos da vida e vamos deixar que floresça em nossos corações aquela rosa do amor, a rosa da bondade, da misericórdia, a rosa da esperança, da fé, da caridade, a rosa que vai combater em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. Então, meus irmãos, hoje, aquela pessoa que é cega dos seus olhos, ela não vê as diferenças, ela não procura ver na natureza e fazer essa comparação que estamos fazendo. Vamos deixar que, como aquelas folhas secas das árvores que se desprendem, porque elas não servem mais para as árvores respirar e são levadas pelo vento da vida, vamos deixar que os sentimentos de angústia, de tristeza, de ódio, de mágoa, de ressentimento, eles saiam do nosso corpo e sejam levados pelo vento da vida. Então, aquelas pessoas materialistas, os indivíduos que são egoístas, eles não veem as dificuldades, os sofrimentos alheios. Ao invés de ajudar, ele lava as mãos. Como eu disse, é um cego triste esse. O egoísmo é uma chaga que nós todos temos, pois nós não podemos perder as oportunidades de fazer o bem. Esta é uma perda real em nossas vidas. Em nossa trajetória de vida, vamos encontrar sempre muitas adversidades no caminho. São os espinhos que eu disse, que tem na rosa, que tem na primavera, em outras flores magníficas, mas não é por causa dos espinhos
que elas não vão desabrochar e não vão deixar que elas floresçam e elas mostrem a beleza que elas têm, exalam o perfume que elas têm. Em nossa trajetória de vida, nós encontramos muitas adversidades do caminho, que são os espinhos, conforme eu falei. Nesta hora que vemos e diferenciamos as pessoas que têm em mente a luz divina. São aquelas pessoas que caminham na seara divina e não andam nas trevas, sempre terá a luz da vida. O pior cego, a meu ver, é aquela pessoa que reclama demais em demasia da vida, das dificuldades e dos sofrimentos, das angústias do seu dia a dia, não tem humildade. É aquela pessoa que está sempre falando, eu estou hoje ruim, eu estou com dor nas costas, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Vamos parar com isso. Vamos ter gratidão a Deus por termos mais um dia de vida, por termos mais uma oportunidade de estarmos aqui, de podermos ajudar, de podermos auxiliar alguém, de podermos fazer o bem. Temos que ter humildade, porque nosso tempo não é o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos as coisas de imediato, mas Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu momento certo. Então, nós somos cegos, às vezes, quando nós queremos tudo ao mesmo tempo. Porém, o que nós vemos verdadeiramente, queremos, é sermos seres iluminados e livres da cegueira do coração. A cegueira do coração é uma das cegueiras piores que nós temos. É aquela cegueira daquela pessoa que não quer ajudar, aquela pessoa egoísta, aquela pessoa que quer sempre para si o melhor e não deseja o bem ao outro, que não fala, não quer ajudar de uma palavra amiga, um estímulo, uma ajuda, enfim, é aquela pessoa que se acomoda. Então, essa pessoa é uma pessoa cega do coração. É aquela pessoa que não tem a luz divina dentro de si. É aquela pessoa que não tem gratidão a Deus, porque ela é egoísta. É primeiro eu, segundo eu, milésimo eu. Nosso Mestre Jesus nos trouxe a luz e nos retirou das trevas da ignorância e da cegueira do coração. Nos trouxe as doenças, mas nos mostram os remédios. Então, meus irmãos, a cegueira do coração é o egoísmo, é o materialismo, é o apego às coisas da terra. Por que nós estamos passando por essa pandemia? É um Deus que está nos mostrando para que tenhamos uma convivência de harmonia com as pessoas dentro da nossa casa, com as outras pessoas. É nós vermos as dificuldades dos nossos vizinhos, dos nossos semelhantes, das pessoas que moram no nosso bairro, na nossa própria família. Então, é o que nós queremos, é sermos seres iluminados e trazermos essa luz divina para dentro de nós. A luz divina está para os olhos do corpo, assim como Cristo está para os olhos da alma. O que quer dizer isto, meus amados irmãos? Os olhos do nosso corpo são os olhos que nós vamos ver os defeitos dos outros, que nós vamos fazer como comentários maldosos, que nós vamos fazer julgamentos inapropriados, que nós vamos ver defeitos onde não existe, que nós não sabemos silenciar, que nós não temos humildade, que nós não temos paciência, que nós não temos amor aos semelhantes. Então, o Cristo nos trouxe os olhos da nossa alma,
os olhos de amor da alma, os olhos que vê com humildade, os olhos que vê no seu semelhante um verdadeiro irmão, os olhos da alma e da mente que vê aquelas dificuldades das pessoas, que sabe compartilhar, às vezes, o pouco que tem ou o muito que tem, e muitas vezes o egoísmo não deixa. O que são os olhos da alma, senão a inteligência, por meio da qual conhecemos a verdade e a consciência? Nós temos a consciência dos nossos erros, das nossas imperfeições, dos nossos maus hábitos, nós temos consciência daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos sempre, nós temos consciência de que um dia vamos partir desse plano material, e aí é que nós temos que ver que quanta vergonha nós vamos passar quando adentrarmos ao plano espiritual, porque nós vamos conhecer a verdade diante do Cristo. Por que você deixou de fazer isso? Por que você foi tão orgulhoso? Por que você não ajudou? Por que você era tão cego que não viu as dificuldades, os sofrimentos do seu irmão? Por que você não pôde ajudar? Que eu te dei os meios para fazer isso. E a consciência que nós temos que Deus vai nos julgar e que nós temos a consciência dos nossos próprios erros. E nós vamos nos julgar, a nossa consciência é o nosso juízo. Então, a consciência e a razão são para todos nós motivos para crer e seguir a Deus, procurando com que a luz se faça em nosso espírito, ele tenha consciência de seus erros, imperfeições e maus hábitos, e retirando de nossos corações a ignorância através do conhecimento das leis de Deus, das leis divinas. Os nossos olhos representam o espelho da alma. O coração deve estar sempre voltado para o amor e a caridade, mas não só a caridade material, mas a caridade moral, que é muito difícil de ser posta em prática. A caridade material é muito fácil. Você pega uma cesta básica, dá para uma pessoa, você dá um determinado valor em dinheiro, você dá uma coisa qualquer, um par de sapato, uma roupa, uma cobertor, ou uma cama, uma televisão e etc. Mas a caridade moral é que é difícil, é aquela caridade que nós temos que perdoar os nossos semelhantes, é a caridade em que nós temos que ser indulgentes para com os defeitos e ver na pessoa somente o lado bom. Aquilo que prejudica aquela pessoa, nós não devemos comentar. Uma outra parte que é a caridade moral é que nós devemos procurar aceitar as pessoas como elas são, sem exigências, sem imposições, sem cobranças. Aceitar as pessoas como elas são, ouvir, saber falar, porque a palavra tem energia. Saber comentar uma coisa, saber silenciar na hora certa, muitas vezes é deixar o mais tolo falar e silenciar. É saber também perdoar incondicionalmente. O perdão é o caminho da nossa felicidade. O perdão é muito importante para todos nós, nos mantém saudáveis. Então, meus irmãos, a cegueira do coração é uma cegueira triste que nos mostra a dureza dos sentimentos, a falta de amor, a falta de perdão. A caridade moral é também nós não termos malícias quando vemos um comentário que nos
desagrada. E nós vamos maliciosamente aumentar muitas vezes aquele comentário. Não nos cabe fazer isso, nós não podemos fazer isso. Isso é uma bondade, isso aí é luz no coração. Isso nós vamos determinar a nossa paz interior, nós vamos emanar energias positivas. É muito fácil nós demonstrar que a nossa cegueira do coração é pior que as trevas da inteligência. A cegueira da mente é muito pior que a cegueira do coração, da pessoa que não aceita Deus em sua vida e não quer acertar as verdades da vida e não tem fé. Isso é muito importante. A cegueira da mente é muito pior que a cegueira do coração. Que a cegueira do coração é aquela cegueira do egoísta, do materialista, daquela pessoa pegada às coisas materiais. A cegueira da mente é aquela pessoa que não aceita Deus, que não acredita em Deus, que não tem fé, que é aquela fé que não é raciocinada, é aquela fé que não é aquela fé que ela é imposta, que ele muitas vezes não acredita nem naquilo que ele tá sendo imposto na sua mente, que não acreditar em Deus. Essa é a pior cegueira que eu vejo, que a gente encontra muitas vezes pessoas materialistas. Diante de tudo isso, meus irmãos, muitos não querem enxergar as pedras do caminho e não aceitam com desprendimento e resignação as dificuldades e os sofrimentos, pois não conhece as leis divinas e está andando nas trevas da ignorância. Que as pessoas que não vê os espinhos do seu caminho, que nossa estrada é uma longa caminhada. E essa caminhada nós vamos encontrar muitas vezes dificuldades nesse caminho, pedras no caminho, dificuldades que nós temos que saber quebrar aqueles espinhos que nós encontramos. É saber com amor lidar com o sofrimento, com as dores. É saber lidar com a doença. É saber lidar com as dificuldades financeiras. É nós termos o desprendimento material. É nós preocuparmos em ajudar, em auxiliar, em fazer o bem. É nós procurarmos vibrar com a felicidade das pessoas e não com seus tropeços. E, além do mais, na nossa longa caminhada da vida, muitas vezes nós estamos pisando num tapete macio. Lá na frente, nós estamos pisando numa areia com algumas pedras roliças, elas estão incomodando os nossos pés. Lá na frente, nós encontramos pedras pontiagudas e espinhos no meio dessas pedras, porque existe pouca terra. E ali só prolifera espinhos, que eles precisam de pouca terra e pouca água para a sua sobrevivência. E muitas vezes nós desanimamos da nossa longa caminhada, porque nós não estamos vendo lá na frente que Deus está nos ajudando, que Deus está nos testando a nossa fé, que Deus está nos mostrando que se não fossem essas dificuldades que nós temos na vida, nunca nós daríamos valor nas nossas conquistas. Se não fossem os tropeços, não saberíamos a força que nós temos para levantar e seguir adiante. É isso que nós temos que ter. A fé raciocinada, aquela fé que nós temos em Deus, é aquele amor que nós temos por Deus. Hoje nós estamos diante de uma pandemia que está nos mostrando que precisamos de ter fé, amor no coração, sermos mais simples, vivemos de uma maneira moderada
e também estarmos preparados para ajudar os nossos semelhantes no que for possível. Então, esta pandemia vem nos mostrar que nós, muitas vezes, estamos cegos, porque nós não vemos as dificuldades do semelhante, nós não temos o amor que precisamos de ter, nós não temos a disponibilidade de ajudar. E hoje nós estamos vendo exemplos de solidariedade, exemplos de humildade. Que adianta a gente ter um carro bonito, ter avião e não poder viajar? As fronteiras dos países todas fechadas, as praias, muitas delas estão fechadas, muitos países estão com as suas fronteiras fechadas. Então, meus irmãos, o que hoje nós precisamos é tirar proveito desses ensinamentos que Deus está nos dando, de sermos mais solidários, mais próximos, de enxergar as dificuldades do semelhante, é ver a felicidade do outro, é compartilhar com a felicidade, não com os tropeços. Com os tropeços, com as quedas é muito fácil. O que é mais difícil de nós compartilharmos é com a alegria, com a felicidade das pessoas. É isso que nós temos que aprender com esta pandemia. Então, meus irmãos, o amor, precisamos de ter amor em nossos corações. Vivemos de uma maneira mais simples, sem arrogância, sem pretensão, sem ilusões, porque as ilusões são passageiras. Então, o amor que nós temos, sermos pessoas vivemos de uma maneira mais moderada, estamos preparados para ajudar no que for possível. Temos de entender o recado divino, abrindo os nossos corações à solidariedade, ao amor ao próximo, na verdade, sermos mais fraternos e humanos, pois assim nós vamos vencer esta pandemia e viveremos em um mundo melhor, superem a ganância e o amor de muitos. Muitas pessoas que poderiam ajudar, que poderiam fazer o bem, em doar algo de si, de conversar com uma pessoa que está num asilo, numa cadeira de rodas, uma criança que está sem o pai, sem a mãe, num orfanato, que nós precisamos, meus irmãos, ver o caráter de uma pessoa, vermos o seu grau de cegueira, esta pessoa, quando ele tem o poder em suas mãos, quando ele tem a autoridade em suas mãos, ele se torna um verdadeiro cego. Ele se acha superior e primaz em tudo. Esquece rapidamente a sua condição anterior. Esta pessoa é um cego dos olhos e cego do coração. E tem a pior cegueira, que é a cegueira da mente. Esse nós temos e precisamos orar grandemente por esses irmãos, porque eles sofrem, porque são pessoas egoístas e eles não sabem que Deus, em sua misericórdia, irá cobrar dele o que ajudaste com a tua autoridade. Aquele que ganha numa loteria, que ganha que milhões aí, fica rico. O que fizeste com o empréstimo que te concedi? A quem ajudaste? O que proporcionaste de bom ao teu semelhante? O pior cego é aquele que não quer ver, porque ver o óbvio todo mundo consegue. E assim, podemos afirmar que vivemos num mundo
onde a aparência, a fama ou status social contam muito. É pura ilusão. O status, as aparências, a pessoa destacar-se dos outros, mas ele não consegue, ele é uma maneira dele se autoafirmar, porque ele acha que é importante para ele o status, né? O poder. E muitos não veem que os sentimentos são coisas mais preciosas e duradouras do que o egoísmo e a mesquinharia que estão embutidos na ambição. Tem uma passagem interessante no Evangelho que o cidadão tinha lá feito uma colheita extraordinária e ele disse: agora vamos derrubar os meus celeiros e construirei os maiores ainda. E direi à minha alma: tu tens muitos bens, come, bebe e ostenta. Mas ele esqueceu que aquela noite mesmo a sua alma seria retomada, ele tornaria ao plano espiritual. E para quem seria aquilo que ele tanto amontoou? É isso que nós queremos dizer, que é uma ilusão, né? Vamos repetir isso aqui. É uma satisfação temporária e muitos não veem que os sentimentos são coisas mais preciosas e duradouras. O sentimento do amor, da compaixão, da bondade, da humildade, da piedade, da caridade, do desprendimento material, do que o egoísmo e a mesquinharia que estão embutidos na ambição de se dar bem a qualquer custo, mas que, como um flash, sabem que podem desaparecer num piscar de olhos. Existem pessoas que veem a vida com os olhos da natureza humana, vivem desorientados e até culpam Deus pelo que acontece com seus entes queridos, principalmente aqueles que partem ainda jovens para o plano espiritual. Acreditam em tudo que os outros falam e se aborrecem com qualquer coisa, têm medo de tudo, não sabe como resolver os seus problemas e os tropeços que surgem, são enganados com facilidade pelo inimigo, vivem sob uma intensa tensão e estresse constante, não acreditam que Deus existe, não nos concedeu o livre-arbítrio, mas não se esquece das dificuldades e sofrimentos diariamente. Deus é capaz de nos mostrar o caminho certo. Então, meus irmãos, as pessoas que vivem numa cegueira constante de que o fulano estava aqui tão jovem, tem um futuro tão brilhante, morreu, perdeu a sua vida, que tristeza. Não, ele cumpriu a sua missão. O seu tempo era aquele. Os outros velhos que aqui estão talvez não tenham ainda nem começado a sua missão aqui na Terra. E aí está a prova da justiça divina, a prova do amor que Deus tem por nós, né? E aquelas pessoas que são influenciáveis por outras pessoas, né? Que seguem aquele, não, mas isso aí, que coitado, não sei o quê. Não é assim. A morte que Deus nos mostra é uma coisa muito sublime, porque todos nós vamos morrer um dia. E todos nós, nesse momento, somos iguais perante Deus. Não existe diferença, não se tem privilégio. Todos irão da mesma forma. Uns de uma maneira mais rápida, outros mais na frente, outros com sofrimento, outros com uma morte maravilhosa. Então, é um momento sublime que nós temos nas nossas vidas, é o final da vida, é a morte. E nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para o bem, buscando sempre a luz no nosso espírito, a que a gente possa corrigir as imperfeições e maus hábitos, né? Um outro detalhe que é muito importante, em nossas vidas devemos procurar sermos mais serenos,
saber falar sem magoar, sem ferir. Assim procedendo, teremos mais amigos, seremos mais irmãos, e nós vamos praticar a fraternidade, nós vamos poder saber expressar os nossos sentimentos através de nossas atitudes e de nossa conduta séria, e uma conduta ilibada, com amor, com desprendimento, com carinho, com bondade, com misericórdia. Deus está sempre no nosso caminho, Deus está sempre nos auxiliando, nos ajudando, nos amparando e nos beneficiando. Então, vamos ter a luz em nossas mentes, vamos enxergar melhor os nossos semelhantes com as nossas mentes, vamos vigiar os nossos pensamentos, porque a vigília é importante, tirar pensamentos ruins, aquelas folhas secas das árvores que se desprenderam. Vamos desprender os sentimentos de ódio, de mágoa, de tristeza, de angústia, alguma incompreensão, da falta de gratidão. Vamos deixar que esses sentimentos sejam levados pelo vento da vida. O que é mais, o pior cego, a meu ver também, é aquela pessoa que não vê os seus defeitos. Eu já disse no começo, mas aquela pessoa extremamente arrogante, prepotente, egoísta, orgulhosa, que a gente tem que olhar. Nós não podemos criticar essa pessoa, nós não podemos comentar, nós temos que ajudar essa pessoa, nós temos que dar as mãos a ela, procurando fazer a ela o melhor que a gente possa. E o melhor que a gente faz é nós queremos o bem do nosso semelhante, é podemos ajudar sem querer nada em troca. Nós fazemos com desprendimento, querendo o bem do semelhante, sem nada querer, sem ter reconhecimento nenhum, sem nenhuma gratidão. A única gratidão que a gente tem é a gratidão de Deus. É a paz em nossos corações. É nós vermos com o coração o sofrimento e a alegria do outro. É compartilhar isso que é o mais importante. Outra coisa muito importante o pior cego, ele não vê as suas atitudes egoístas, não vê o seu materialismo, ele se preocupa em ter e não preocupa em ser humano, ser honesto, humilde, paciente, tolerante, prudente, ter sabedoria, ter as qualidades de uma pessoa que seja realmente espírita, que tenha um conhecimento mínimo da doutrina, que possa procurar fazer o bem, que possa procurar ajudar e se auxiliar. Uma outra coisa que nós precisamos também de ajudar as pessoas é procurar mostrar para as pessoas que os vícios que nós temos de falar dos outros, a maledicência, é uma cegueira do coração, é uma cegueira da mente, que ver os defeitos dos outros, de comentar, é uma tristeza isso. Nós temos que parar com isso. Um outro detalhe que nós procuramos verificar que os vícios são vários, como é de nosso conhecimento, e as virtudes são a nossa serenidade, a busca incessante da verdade, a melhora moral e o aprimoramento espiritual de uma conduta séria que vai nos diferenciar das outras pessoas. E muitas pessoas perguntam: você é espírita? Você é isso? Por que me pergunta se eu sou espírita? Não, porque você ajuda, você faz isso, tal. Quer dizer, isso é que vai nos diferenciar.
é nós sermos solidários, é nós não queremos nada em troca daquilo que nós estamos fazendo. O que nós devemos receber em troca somente a gratidão de Deus, das pessoas não. Faça com a mão direita que não saiba a vossa mão esquerda o que fez. Isso é que é o importante na nossa vida. É nós aprimorarmos as nossas maneiras, a nossa maneira de ser e de agir. Mas muitos são cegos, pois desejam status, cargos, condecorações, medalhas, pois julgam superiores a todos e a tudo. Essas pessoas são pessoas que nós temos que ter pena, temos que ter dó e orar por elas, porque essas pessoas sofrem, porque o mais importante é justamente elas querem ter o status, querem aparecer, querem ter a posição, e eles se esquecem que muitas vezes ele pode dizer: eu sou, eu mando, eu faço, e sou também detestado. Então, isso é uma pessoa que é cega dos olhos, cega do coração e cega da mente. São três cegueiras incuráveis, que é o egoísmo, é a dureza de coração, é a perversão da mente, as ilusões que o poder, o status nos traz. Uma outra coisa, o pior cego é aquele que quer, de alguma forma, não ver as suas imperfeições, os seus maus hábitos, e ele, ao invés de buscar a luz em seu espírito, prefere as trevas da ignorância, do orgulho e da vaidade. A pessoa que prefere a vaidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência, ele está um cego de tudo, cego dos olhos, cego da mente, cego do coração. Não vê nada na sua frente a não ser o seu próprio eu e eu. Portanto, devemos buscar sempre a luz divina para nos guiar e nos mostrar as adversidades do caminho, para vencermos esta luta e assim cumprirmos a nossa missão aqui na Terra com alegria, na certeza de nossa evolução moral e espiritual, para quando, ao retorno ao plano espiritual, vermos a verdadeira luz divina. Mas, para isso, precisamos de ter desprendimento, serenidade, honestidade, humildade, sabedoria, paciência, saber falar sem magoar, sem ferir as pessoas. Aí nós vamos procurar a luz divina. Vamos ser pessoas que vamos buscar sempre a verdade. Vamos então, meus estimados irmãos, cuidar da nossa cegueira dos olhos, do nosso coração, dos olhos verdadeiros, do nosso coração e da nossa mente, porque a cegueira da mente é a pior de todas. A cegueira dos pensamentos maus, a cegueira das vinganças, dos ódios, das mágoas, das maledicências e etc. Feliz é aquele que vibra com a felicidade dos outros sem inveja. O sol é o grande foco e vida do universo. É a luz divina. E as trevas são para aqueles que se sentem inveja da felicidade dos seus irmãos. Muita luz e paz a todos vocês. Tenham uma ótima noite, um sonho e um sono reparador. Lembro a todos, a alma que distribui amor emana luz.
E mais uma coisa, a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção nessas pequenas frases que eu acabei de ler aqui agora, que a alma que distribui amor emana luz. Isso foi a Madre Teresa de Calcutá que disse: a sua serenidade, a sua calma, saber falar, olhar, ver, pensar para falar, sem falar para magoar, para ferir, para denegrir. E lembrar que vamos tirar exemplos da natureza, os espinhos, as dificuldades, os sofrimentos, valorizar as nossas conquistas, não é nós valorizarmos os tropeços, as dificuldades. Vamos fazer o bem, vamos ajudar, vamos ser pessoas melhores amanhã do que hoje. Vamos procurar ajudar os nossos semelhantes, perdoar os seus erros, os pecados, as imperfeições e maus hábitos. E que tenhamos muita paz e muita luz, e que essa cegueira do egoísmo, da vaidade, da arrogância, do materialismo, que é uma cegueira do coração, porque a cegueira dos olhos, muitas vezes nós hoje já temos recursos ópticos que possibilita uma pessoa com uma visão subnormal de ler ou de ver uma televisão. A cegueira dos olhos, ela nos possibilita desenvolvimento de outras habilidades, como o tato, como a audição, para que possamos mover uma bengala e irmos aonde quisermos. Através do tato, você pode conhecer uma moeda, qual o valor dela, o dinheiro também, se é uma nota de 50, de 20, ou de 100, ou de 200. Hoje é possível ver pelo tamanho das notas, mas pessoas cegas veem pelo tato a diferença. São pessoas que desenvolvem outras habilidades, porque são cegos dos olhos. Mas eles, às vezes, não são cegos do coração e não são cegos da mente. Porque, a meu ver, a cegueira dos olhos, da mente e do coração é que está prevalecendo hoje no mundo materialista que nós estamos vivendo. Desejo a todos muita paz, muito amor, que tenham uma ótima noite, um sono reparador, e que amanhã nós sejamos alegres e felizes. Muito obrigado, que tenham tudo de bom. Que Deus abençoe e ampare a todos hoje e sempre. Obrigado, José Alberto, por essa oportunidade que nos dá para podermos expressar de uma maneira simples aquilo que eu sinto, aquilo que eu escrevi, que eu sinto de mim mesmo, essa cegueira que muitas vezes eu percebo em mim próprio, mas eu estou procurando corrigir esses meus defeitos. Muito obrigado, Zé Roberto, por essa oportunidade. Que Deus te abençoe e te ampare sempre na condução do nosso Centro Espírita Joana d'Arc. Que Jesus o abençoe e o ampare sempre. Muito obrigado.